noite! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Blush Cult. Hoje o cenário está um pouquinho diferente porque o meu escritório está em obras. Depois eu vou fazer até um vídeo para vocês sobre a nova disposição dos móveis, dos livros. Vou fazer um tutorial de como organizar bem os livros, sobretudo quando você tem muitos livros, que é o meu caso. E como eu prometi, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro, Freud, o biólogo do espírito. Na verdade, é o biólogo da mente. Isso é uma tradução francesa. E, bom, primeiro sobre o autor, o Frank Holloway. Ele é um professor, nascido em 1947, professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Berkeley, e ele é professor visitante em várias outras universidades, em Massachusetts, ele é formado em Harvard. E ele é um psicólogo famoso por tentar transladar um pouco das teorias evolucionistas da biologia para as reflexões nas pesquisas sobre o comportamento humano e sobre a personalidade. Ele se tornou famoso quando ele publicou um livro chamado Birth Order, no qual ele tenta mostrar como a ordem de nascimento de uma criança para outra dentro de uma família, como isso influencia no desenvolvimento da personalidade e de determinados traços. Não é sobre esse livro que eu vou falar aqui, para os curiosos, fica aí a dica. E se vocês quiserem saber alguma coisa, de repente deixem um comentário que eu posso até fazer um vídeo sobre isso, dando umas pinceladas nas ideias. Então, esse é o Holloway, e esse livro, Freud, Biólogo do Espírito, é um grande trabalho. Vocês vejam que é um livro que tem tem muitas referências também, um livro super criterioso, afinal ele é um acadêmico. São 496 páginas, só de bibliografia são quase 100 páginas. Eu achei a introdução muito interessante, por isso eu decidi fazer um vídeo só sobre a introdução e depois falar sobre os outros capítulos, ou então dividir por sessões, mostrando como ele vai desenvolvendo os assuntos, como é o fio das pesquisas dele. Eu acho isso importante. A principal ideia do Holloway nessa introdução é defender que a psicanálise ela tem uma base na biologia. Ele tenta dizer que o Freud foi um criptólogo. E essas fontes conceituais da psicanálise, elas foram, na verdade, importadas da biologia. Por quê? Porque na época do Freud, no final do século XIX, nos anos de formação dele, ele lia todos os livros dos professores, o Holloway até fala, das sumidades vienenses que estudavam zoologia, biologia, fisiologia. O Freud fazia autópsias, estudava tecidos, então ele teve uma formação, um embasamento na biologia muito grande. Então ele tem essa ideia, essa tese central, né, de que a psicanálise ela é uma psicobiologia e que o desenvolvimento da psicanálise, interessante porque nós somos muito condicionados no meio acadêmico, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, a pensar que o Freud, para fundamentar de fato a psicanálise, os conceitos psicanalíticos, o método psicanalítico, ele abandonou a biologia. Nós temos essa ideia de que ele estudou bastante biologia, ele teve uma formação médica, mas ele se deslocou, ele fez um deslocamento. A fundação da psicanálise, a conceituação, esse trabalho com os dados da clínica, ele fez um deslocamento desse método das ciências biológicas, das ciências médicas, e teria ido não é uma metodologia filosófica, não, mas é uma metodologia própria à psicanálise. É uma metodologia que aproximaria de uma espécie de psicologia pura, como se o Freud tivesse abandonado essa herança dos médicos, do percurso dele no laboratório do Brück, enfim, todo esse passado, toda essa imersão na biologia. E o Holloway vai dizer que isso não aconteceu. Então, vejam bem, eu gosto de anotar os pontos aqui, desenvolvendo para vocês. Eu sempre fiz isso, eu acho que ajuda bastante a seguir uma orientação. Então, eu falei para vocês que essa é a teoria, é a tese do Holloway que ele vai defender aqui, que a psicanálise ela não abandonou a sua origem, as suas raízes na biologia. Então ele fala que o Freud teria sido um criptobiologista, um criptobiólogo, desculpem,
E isso mais tarde vai ser desenvolvido, ele não fala muito nessa introdução, então eu vou falar isso mais adiante. Vou desenvolver um pouco mais esse assunto nos próximos capítulos. Ele diz que essas raízes na biologia, essas raízes biológicas da psicanálise, elas precisam ser investigadas, que até então elas estão obscuras, elas estão mascaradas. E ele fala que essa descrição super importante, tão pujante e tão impressionante que o Freud fez do psiquismo, né, essa construção do aparato psíquico e essa descrição, né, uma descrição que vai construindo a ideia de um aparato, ela só pode ter sido feita com base na biologia. Por quê? É disso que ele vai tratar também ao longo do livro. Mas essa ideia, essa forte ligação entre a biologia e a teoria psicanalítica, a forma de conceituar, a metodologia é muito importante. É um vínculo que ele reitera diversas vezes nessa introdução. Para o Holloway, esse obscurantismo em torno das raízes biológicas da psicanálise, ele tem uma causa. Ele acha que foram as biografias. As biografias que tentaram, na verdade, mostrar esse lado de gênio, esse herói solitário, biografias que mitificaram o Freud. Mitificaram a origem dele, a relação dele com seus contemporâneos, como se ele fosse um herói solitário, lutando contra uma horda de inimigos que quisessem apenas tornar inválidas as teses dele, as teorias tão revolucionárias dele. Insistindo, então, na importância dessa tradição biográfica para o velamento dessa conexão tão forte entre psicanálise e biologia, o Holloway vai começar a analisar a biografia escrita pelo Ernest Jones. E nessa biografia, ele diz que o Jones até tentou mostrar essa conexão, tanto que ele chamava o Freud de o Darwin do espírito. Holloway acredita que essa biografia do Jones, ela corrobora a ideia de que o Freud teria criado uma entidade biológica e colocado essa entidade no centro do sistema psicanalítico. Então, imaginem vocês, nós que no doutorado e no mestrado fomos educados a pensar exatamente nisso, educados a criticar a tradução do Strachey, por exemplo, que torna a psicanálise algo mais biologizante, que faz a psicanálise parecer alguma coisa que talvez ela não fosse e não tivesse sido a intenção do Freud ser, isso ganha uma outra nuance. Porque será mesmo que a psicanálise tem um vínculo tão forte assim com a biologia? E onde esse vínculo foi parar? Por que isso foi perdido? O Holloway acha que não é apenas essa tradição biográfica. Mas o interessante é que o próprio Freud procurou destruir as provas desse vínculo, desse apreço que ele tinha pela biologia. Na verdade, o Jones acha que o Freud não teria reconhecido o tamanho da dívida que ele tinha para com a biologia. E também, o próprio Freud, numa carta noiva dele, relata que ele tinha destruído muita coisa, muitos artigos, muitas ideias, muitas anotações e cartas que ele havia escrito para professores, para médicos de várias especialidades, mas sempre ligadas à ciência médica. Então, o Freud teria destruído esse vínculo, esse apoio todo inicial que ele teve na biologia. E isso ajudou a criar o quê? Uma espécie de lenda, um mito. O Freud, que em livros como Moisés e o Monoteísmo, ele procura destrinchar, procura afastar todas as lendas, todos os floreios narrativas sobre Moisés, para tentar entender qual foi de fato a trajetória de vida do Moisés. Ele que fala sobre desfigurações, ele vai aos textos proféticos, ele corre a textos de exegetas, historiadores, ele vai a fundo para tentar descobrir quem de fato foi Moisés e por que ele é tão importante para a tradição judaica. Então, esse mesmo Freud, que tentou desfazer muitos mitos e muitos enganos, ele mesmo teria criado um mito em torno dele. Essa ideia do herói solitário, sobre a qual eu já falei no início do vídeo, ela tem tudo a ver
com a ideia de um mito que foi criado pelos discípulos mais ortodoxos, mais próximos dele, que tentaram talvez desfazer um pouco da forte ligação que o Freud tinha com o pensamento biomédico do final do século XIX, e como essa falta de conexão de um autor, de um ideólogo com o seu tempo, faz com que esse autor se torne algo mitificado, dá a ele uma certa solidão dos começos, um afastamento da época, o que faz com que seja também difícil acessar o verdadeiro pensamento dele, porque um homem descolado do seu tempo é complicado de pensar um pouco sobre ele, é como se ele ficasse incognoscível, distante. Para o Salloway, isso então contribuiu para que esse vínculo com a biologia fosse apagado. Então ele diz que ele vai questionar nessas tradições, nesses livros dessa tradição biográfica, o estatuto dessa lenda freudiana, quem foi esse homem Freud, porque ele acha que o homem que o Freud foi, tão ligado, tão estudioso, tão bom aluno, esse homem Freud, esse intelectual Freud, tem tudo a ver com o temperamento científico do Freud que criou a psicanálise. Ele tenta provar ao longo do livro todo que o método psicanalítico, a natureza desse método, ela é uma natureza biológica, mais do que histórica, mais do que uma psicologia pura. Então, essa foi a introdução do livro Freud, Biólogo do Espírito. Em inglês é Freud, The Biologist of the Mind. Essa foi a introdução. Não falei exatamente todos os pontos, porque ficaria muito longo, parece que tudo é importante, mas essa é a ideia, esse é o projeto do Salloway. Então, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deem um joinha, deem um like no vídeo, escrevam nos comentários, tirem dúvidas, perguntem, e a gente se vê no próximo. Um grande beijo e boa noite!